Talvez você esteja tentando viver uma vida que não foi feita para a sua alma. Boas-vindas, você está no Código da Alma e eu sou Vivi Rosa. Talvez esse cansaço que você sinta não seja tanto a rotina. Talvez venha de um esforço constante para tentar caber num modelo de vida que não combina com a sua alma. Talvez você esteja vivendo uma vida certa para todo mundo, porque todo mundo te diz: nossa, você tem uma vida tão legal, você tem uma vida tão agradável. O que está acontecendo? Talvez você esteja vivendo uma vida que é certa para todo mundo, mas que não é a melhor para a sua alma. Eu sei, isso pode doer muito. Muitas pessoas passam anos tentando se adaptar, tentando corresponder, tentando ser quem esperam que ela seja. Até que um momento a vida começa a apresentar aquele vazio que chega a ser difícil de explicar. E só para te dar um spoiler, geralmente isso acontece lá por volta dos 30, 32, 33 anos. Algumas pessoas mais cedo, outras mais tarde, mas geralmente por volta dessa idade. E o que é mais difícil é que por fora você tem uma vida que é normal. Você trabalha, paga suas contas, vive seus relacionamentos, mas por dentro você tem aquela sensação de desconexão. E o que faz com que você se sinta tão desconectada? Acorde cansada, chega até a questionar o sentido da própria vida, porque não está identificando ali um prazer em estar no seu dia a dia. E sabe o que eu mais percebo, seja na minha própria história, seja conversando com pessoas, é que muitas vezes isso acontece porque a pessoa foi se afastando da própria essência para sobreviver. Em muitos momentos ela não teve acesso a recursos financeiros, emocionais, e que ela precisou se moldar àquele meio justamente para manter a vida. Isso é a sobrevivência, a preservação da vida. Então talvez você tenha aprendido a agradar todo mundo, foi se encaixando, aprendeu que você não podia expressar o que você sente, aprendeu que você não podia decepcionar, aprendeu que você não podia dizer não, porque o seu não poderia afastar pessoas da sua vida. E isso foi te levando para um lugar cada vez mais distante do que de fato aquilo que a sua alma veio fazer. Então, aos poucos, você foi deixando de escutar, de ouvir o que a sua alma te dizia. E é exatamente por isso que eu tenho gostado tanto do desenho humano. Porque quando há um mergulho profundo para conhecer qual é o nosso perfil, para conhecer quais são os nossos portões, o que tem ali no desenho que expressa quem nós somos em alma, aí sim é como a alma se encaixando neste corpo para viver uma vida com mais sentido. Então o desenho humano, ele não só vai te mostrar quem você é, mas ele também vai te direcionar, te mostrar para que você consiga lidar com as suas habilidades, ter uma perspectiva bem ampla de si mesma e perceber qual é a sua forma. Por exemplo, eu sou uma geradora sacral. Então, o meu corpo é que me manifesta, é ele que me mostra aquilo que faz sentido para mim. Eu sempre percebi isso? Não. Muitas vezes eu vivi situações onde eu não respeitei os meus próprios limites, como eu vivi um estado depressivo ano passado, porque eu estava num ponto de exaustão e o meu corpo já vinha dando sinais. Só que eu achava que era normal, porque era aquela correria, era por conta da situação que eu estava vivendo. E quando nós falamos do nosso desenho humano, cada pessoa tem um desenho único, é como uma impressão digital. Todos nós temos impressões digitais, todos os nossos dedos têm impressões digitais, mas nenhuma delas se repete, nenhuma delas é igual. Então talvez esse sofrimento que comece em você, que você esteja sentindo, e pode ser algo muito discreto, porque quando você olha para fora você diz: mas eu tenho tudo aquilo que eu disse que eu queria, eu estou vivendo a minha vida. Ou talvez tudo esteja de perna para o ar.
Ah, eu estava vivendo, de repente acontece algo e você se desconecta. Isso acontece porque você ainda não tem o conhecimento. Dentro do desenho humano tem um fenômeno que nós chamamos de viver a sombra, o lado sombra do desenho. Então eu, como geradora sacral, uma das principais funções de uma geradora sacral é essa disponibilidade de energia de fazer várias coisas. Ao mesmo tempo que isso é a minha bênção, isso também pode se transformar na minha maldição, no sentido de eu não respeitar os meus limites, eu ultrapassar, ficar dizendo sim para todo mundo enquanto meu corpo está assim, pelo amor de Deus, vamos deitar um pouco, vamos tirar um final de semana sem estudo, sem conversa, sem sair, vamos ficar quieta. Entende? Então, em muitos momentos, essa exaustão que você sente pode ser por uma falta de conhecimento de si mesma e você está vivendo o lado sombra do seu desenho. E tem pessoas que passam uma vida inteira tentando se encaixar e nunca percebem que a alma veio ao mundo, não veio ao mundo para o caber. A alma veio ao mundo para experienciar, para viver o que é estar nessa etapa de vida de ser humano. A alma veio aqui para se expressar, ela veio para existir de verdade. E talvez o que você está chamando aí de confusão seja apenas a sua alma cansada de viver distante de quem você realmente é. Então talvez, se você chegou aqui nesse vídeo, seja a hora de você começar a fazer perguntas a si mesmo. O que na minha vida realmente está fazendo sentido para mim? O que eu continuo sustentando apenas por medo? Onde foi que eu comecei a me abandonar? Percebe? Esses tipos de perguntas nos colocam em movimento, porque a gente começa a ir se percebendo o que aqui faz sentido. O que foi que eu aprendi e eu transformei numa verdade absoluta, sem questionar se aquilo fazia sentido para mim ou não. Percebe? Então, se esse vídeo fez sentido para você, talvez seja um convite. Não para você mudar de vez, mas para você mergulhar em si mesma e conhecer em profundidade o que a sua alma veio fazer aqui. Se você quiser continuar essa jornada, é só se inscrever aqui no nosso canal. Os meus vídeos vão aparecer sempre às sextas-feiras. E se você tem afinidade com a minha energia, você também pode se comunicar comigo através do meu Instagram, que é o almarosa.terapia. Lá eu coloco conteúdos e eu também faço uma oferta de uma sessão de clareza gratuita para você que quer conhecer mais sobre si e pelo menos saber qual é o seu perfil áurico. Se fez sentido para você, curte, comenta, compartilha e nos vemos na próxima semana. Beijo!